Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, o programa Conexão Animal. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, ouvintes da Sensorial FM, em especial os ouvintes do Conexão Animal. Eu, Silene, mais uma semana, mais uma segunda-feira. Espero que tenha sido abençoada e espero que a semana que está chegando que seja abençoada também e que vocês possam estar se cuidando, né? Porque a gente está vendo aí o Covid ainda não passou, está tendo muita aglomeração. Não, independente do assunto aqui que o Conexão Animal é relacionado aos animais, mas não custa nada conscientizar as pessoas do que está acontecendo aí no Brasil e no mundo, né, pessoal? Então se cuidem, por favor. E essa semana eu vou falar sobre domesticação, socialização e um pouquinho e humanização. Então eu vou englobar esses três tópicos no programa de hoje. Falar em domesticação, né? A domesticação, ela aconteceu há muitos anos atrás, né? E com essa mudança na sociedade, né, trouxe os animais para mais próximo da gente, né? Para mais perto da gente, né? Com essas construções de casa, prédios, né? Foram se perdendo em meio a tanto concreto a nossa natureza, né? Sabendo aí que tem lugares que mal tem um verde. Então, e o cerco foi se fechando, né? E os animais procuraram alimentos, muitas vezes invadindo aquilo que o homem se apropriou, né? Que por direito eram deles. E com essa aproximação do homem, né, os animais foram vítima de uma prisão que hoje virou não apenas um cárcere privado, né? Vamos dizer assim, não generalizando, mas e sim uma convivência de grande amizade. E cada vez mais esse laço foi se estreitando e grandes mudanças aconteceram. Quando eu falo para vocês de domesticação, eu falo que em relação a essa proximidade, né, do ser humano com a natureza, cada vez mais o ser humano foi se aproximando da natureza, uma parte foi sido destruída para se construir prédios, casas, mas com essa aproximação, os animais foram chegando mais próximos, foram chegando de mansinho, os homens, alguns foram usados, como eu não lembro se eu comentei aqui em outros programas, mas foram usados para, que nem animais de tração, né, os cavalos que estavam sendo usados para carregar, né, para puxar uma carroça, que hoje é até proibido, né, aí que a gente conhece os suínos, os bovinos, e os cães e os gatos. Por tudo que eu já vi, já li, tem-se registros falando que os cães foram os animais que mais foram os primeiros animais a serem domesticados, mas também tem os gatos, que na época do Egito, eu não sei se vocês ouviram falar, mas na época do Egito os gatos eram muito bem visto, porque eles havia na época uma pandemia da peste negra, né? Que hoje mudou de nome, chama acho que peste bubônica.
isso já se extinguiu, mas nessa época existia devido a estoque de alimentação, né, que eles faziam por causa do processo da época que estava. Eles precisavam intocar alimentos porque a época não era boa, então eles precisavam tocar alimentos para o próximo verão eles terem o que comer. Então, com isso, se chamou muito rato, né? Muitos ratos como dongos. Então, esses gatos ajudavam eles a destruir essa tanto de rato que aparecia. Mas aí, com isso, os gatos, eles foram entrando mais na casa do povo, e aí ele passou a ser um animal sagrado e não mais só um animal para caça, né? Então, e hoje a gente conhece, né, os nossos gatinhos que a gente tem, que também veio dos gatos selvagens. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês no próximo bloco, né? E espero que vocês gostem do programa de hoje, escutem um pouquinho de música, esteja aqui ligadinho comigo na Sensorial FM e já já eu volto. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Os primeiros animais a serem domesticados, né, foram os lobos. Eu falei para você no primeiro bloco que os cães foram os animais domesticados, mas na verdade os cães que nós conhecemos hoje, ele veio, né, dos lobos, né? Então os lobos foram os primeiros a serem domesticados, e aí com a evolução, né, houve cruzamentos de raças que chegou nos nossos cães que conhecemos hoje. E com a domesticação, eles foram perdendo algumas características selvagens, né? Os cães foram os que mais se adaptaram com a convivência, né? Isso graças à mistura genética que veio e vem ocorrendo até os dias de hoje. Eu falei para vocês referente aos gatos, né? E os cães, né, eu vou enfatizar um pouquinho mais sobre esses dois animais, que é os que a gente mais tem, mas existem outros animais, papagaios, serpentes, são animais que precisam de autorização para ter dentro de casa, né? Tem outros animais também, mas eles precisam ter autorização do IBAMA, como eu comentei em um dos programas aí. Então, uns, como eu falei para vocês, foram domesticados para consumo humano, né? Como o gado, suínos, né? E para companhia, como eu falei, os cães e os gatos, né? Entre outros animais que eu já citei também, né? E entre esses animais, os gatos, né, não perderam características de seus ancestrais, né? Os gatos selvagens. E é esse mistério até hoje do porquê, com tanta mistura de raça, os gatos domésticos continuam com essas características, né? Hoje existem muitos animais que foram modificados geneticamente para todo tipo de gosto, né? E para agradar os seres humanos, né? E muitas vezes isso não é muito bom. Os animais que teriam características mais verdadeiras, vamos dizer assim, eles viveriam muito, muito mais. Hoje, essa mistura de raça, os animais, eles vivem muito pouco, né, do que deveriam viver. Hoje, um cão e um gato vivem mais ou menos 15, 16 anos, aí já começa a ficar debilitado, a aparecer muitos problemas de saúde. Eles poderiam viver muito mais e bem melhor, mas com toda essa mistura, né, com toda essa mistura de raça, né, cada vez mais o homem tentando trazer raças diferentes, então isso
acaba que trazendo alguns tipos de problema de genética que aqui no decorrer da vida dele vai aparecer, né? E mais de 200 espécies foram sendo criadas, né? Não sei exatamente o valor, se existe um parâmetro correto de espécie, né? Então eu coloquei aqui mais para poder não dar um número exato para vocês, né? E e isso é bom para os animais ou é só mesmo para agradar nós seres humanos, né? Tem que pensar nisso também, né? E pensando nisso, será até onde vai o limite do humano, né? Até onde isso pode chegar, né? Aonde né, essas pessoas que trabalham com essas mudanças aí de raça, até onde eles querem chegar, né? Isso é bom para nós, isso é bom para o animal. Quem é mais resistente, né? Um animal com características mais selvagens ou aqueles com modificações genéticas? Essas modificações genéticas, ela é até boa, né? Elas são boas sim. Dependendo do problema que o animal tem ou a raça tem, e aí pode ser que tragam uma melhoria com essa mistura genética para que aquele problema que o animal tem possa desaparecer, né? Com algumas mudanças genéticas, eu quero isso para os cientistas, né? Eu não vou falar tecnicamente aqui para vocês, porque não é o meu intuito aqui, como sempre falo. O meu intuito aqui é passar alguma informação para vocês, mas não técnico. Então, assim, o animal poderia ter uma mudança genética naquela raça, porque ele tem característica a ter um câncer no olho. Então vamos tentar modificar esse gene desse animal para que esse gene causado por esse problema, que eu possa fazer uma modificação para que no futuro esse problema de câncer não venha a surgir. Isso é um exemplo hipotético, tá, pessoal? É só para vocês entenderem que essa mudança genética, muitas vezes, ela vem para beneficiar também, né? Não só para, que eu quero um animal bonitinho, então eu vou fazer um animal assim, 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 porque eu acho lindo e eu quero para mim ou eu quero para a humanidade, né? Acontece, mas não é dessa forma e nem com essa visão que a gente tem que ver, né? E eu vou para mais um bloco, vamos de música. E eu volto já para explicar um pouquinho mais para vocês, né, sobre o tema em que eu sugeri. E peço muito para vocês, caso vocês tenham algum tema também que possam me passar, eu sempre falo nos programas, isso me ajuda bastante, porque eu estou começando agora, então eu preciso muito do apoio de todos vocês. Inspirado em quem tem um monte de prioridades e vive intensamente cada uma delas. Inspirado em quem consegue estar sempre perto, mesmo quando está longe. Inspirado em quem não deixa nada para depois, principalmente o que é mais importante. Personnalité Digital. A gente se inspirou em você para ser mais próximo, compartilhar o que conhecemos, reinventar o nosso relacionamento. Itaú Personnalité Digital, para ser ainda mais pessoal. Sabemos, né, que esses animais se adaptou à convivência humana e não devemos duvidar sobre essa relação. Porém, ainda existe o instinto natural e esses animais podem ser agressivos, né? Toda essa socialização deve ser treinada e cada animal que você coloca dentro de casa, né? Esses animais que você coloca dentro de casa, você tem que saber socializar. Agora eu comecei com outro tema, né? Com outro tópico. Falei de domesticação no bloco anterior. E nesse eu vou falar sobre socialização. Por isso que eu já comecei falando dessa forma. Mas eu vou falar um pouquinho sobre socialização, né? A beleza das raças chama muita atenção.
né? São lindos, são fofinhos, dá vontade até de morder, mas dá mesmo, né, pessoal? Fala aí. Fala sério se não dá vontade de morder com tanta fofura, né? E a melhor maneira de socializar um cão ou um gato é criar desde filhote. Esse é um dos principais. É um do principal objetivo, né? Para uma boa e rápida socialização. E se for o caso, você criar, dois animais de uma vez, da mesma espécie, porque aí fica mais fácil. Fica mais fácil dele conseguir socializar com outros animais que for chegando, com as pessoas, né? Fica mais fácil se caso queira trazer outro animal, como acabei de falar. Isso em alguns casos e dependendo de como você socializa, né? Como você introduz esse animal. Em outros casos, o processo requer cuidados e atenção. Colocar um animal para aproximar de outro requer alguns quesitos, vamos dizer assim, né? E sempre bom consultar um médico veterinário. Então, nunca chegar e fazer, tipo, pegar um animal, colocar ali, tá no ambiente, chegar um e colocar outro. Se você não sabe, não tem como fazer isso, procura um veterinário, né? Procura um profissional da área que ele vai te orientar, né? Essa socialização pode ser entre cães e gatos. Eu quero falar assim, você pode ter tanto cães como gatos, né? Mas com muito cuidado mesmo. Pode ser com outros animais também, né? Isso é aceitável, né? Outros animais de espécies diferentes, o que vai contar mesmo é a forma como você introduz esses animais na presença de outros, né, que já esteja na sua casa. A socialização também tem que ser feita gradativamente com as pessoas para que os seus animais não estranhem quando chegar mais pessoas na sua casa, né? Se isso não for feito cada vez que chegar pessoas na sua casa, vai ser um estresse muito grande para eles. E eu falo isso, pessoal, por experiência própria, né? Eu tenho 2 gatos já há 4 anos, né? E eu peguei eles desde filhote. Como eu moro sozinha e eu trabalho, agora eu estudo, então assim, vem poucas pessoas na minha casa. E esses 2 pequenininhos, né, que eu tenho desde de filhotinho, é muito difícil chegar uma pessoa aqui e eles aceitarem. E ele aceitar isso. A minha gata, que é a Mel, ela ainda, depois que a pessoa chega, que tá ali conversando, se não tiver um ambiente agitado, ela vai devagarinho, vai chegando, se esfrega na pessoa, deixa a pessoa fazer carinho, mas é aquilo. Coisa rápida, depois ela sai. O outro se esconde, não tem quem veja ele, é muito complicado. E eu resgatei 2 gatos aqui na minha rua, que tava passando fome, magro, doente. Eu peguei esses 2 gatos e coloquei dentro da minha casa. Fechei a minha porta para eles não ter acesso a esses gatos sim de uma vez. Porém, já tem um tempo, já vai fazer 1 ano agora em dezembro, e esses gatos não se acostumaram. Então é muito difícil socialização com animais que já estão na sua casa e você trazer outros animais para dentro. Então é muito complicado. É bom você sempre consultar um médico veterinário para saber como que você introduz esses animais. Existe um método correto de introduzir, principalmente gatos. Então é fácil você falar, eu quero mais resgatar o animal da rua. É lindo porque você tá ajudando esse animal a ter uma vida melhor, mas você tem que também pensar nos que você já tem em casa, porque isso pode trazer estresse e pode trazer problemas de saúde para ele, né?
Então, tomar cuidado, independente de ser cão, gato, de ser outro animal de espécie diferente, como, eu tenho um gato, mas eu vou introduzir um cachorro. Como também aconteceu comigo, que eu resgatei uns cachorros aqui, eles ficaram um tempo aqui na minha casa, graças a Deus eu consegui doadores, então, assim, pessoas que estão cuidando delas com muito cuidado e carinho. Então, é complicado socializar animais. E eu vou para música, né? Eu estou falando aqui complicado, né, galera? Desculpa aí. É um pouquinho de nervoso também, porque eu tô aprendendo, né? Mas vamos de músicas e eu vou voltar para o próximo bloco. Ainda continuar com o tema de socialização. Laroê, seu capa preta, salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald Ed de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar a amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroê, Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. A socialização se dá por meio de treinamento, pode ser também por meio do adestramento, né? Se você não quiser tentar fazer essa socialização porque você trabalha, porque você não tem tempo. Então, você pode fazer também com adestrador, né? Para quem tem condições de contratar um adestrador, você consegue, principalmente cães. Gato é muito difícil, mas existe, né? Existe adestrador que consegue, né, treinar o gato, né? Eu vou dar o exemplo do cão, né? Possa ser controlado pelo seu tutor, manter o comportamento mais dócil, confiança, obediência, né? Ter uma harmonia com todos e com isso um bem-estar, né? Vai estar sempre presente, a saúde do seu animal agradece, né? Então, quando você consegue levar o seu animal para ser treinado, né, por um adestrador, fica muito mais fácil ele permanecer, né, dócil, obedecer você, porque quando um adestrador pega o seu animal para treinar, ele vai treinar para que ele obedeça o seu tutor, porque assim, não adianta ele levar o animal para fazer um treinamento ou treinar na sua casa, algumas vezes requer sua presença, porque ele vai mostrar que é a você que ele tem que obedecer, porque tem muitos cães e gatos, né, que a casa é minha e acabou, e não é isso, eles têm que saber que quem manda na casa é você. Então, tem que existir esse contato, você tem que mostrar para o seu animal que é ele que manda, isso de forma, como eu falei para vocês, gradativa, né? E pensar no seu animal, vamos imaginar assim, eu vou tentar dar um exemplo para vocês. Pensa no seu animal como uma criança ou como um adolescente. Mas eu tô falando aqui, pessoal, que não é para tratar ele como um ser humano, né? Não é para tratar o seu animal como um ser humano, né?
Lembra-se que humanização é diferente de socialização. Próximo bloco eu vou explicar um pouquinho sobre humanização. Então, os animais têm que ser apresentados a outros animais e às pessoas de forma gradativa. Seu contato físico no primeiro momento, né? O ambiente ele tem que estar calmo, sem agitação, sem aglomeração. Apresentar uma pessoa de cada vez, né? Você pode trazer uma pessoa de cada vez para sua casa para ir apresentando a esse, né, a esse animal, ao cão e gato, de forma suave, né? Deixar que o animal sinta-se à vontade em chegar perto. Você não pode, vamos se dizer assim, você não pode levar o animal forçado, não. Deixa ele à vontade, deixa a pessoa à vontade. Conversem com um tom baixo para não assustar o animal, né? Principalmente gatos, né? E para os cães, por exemplo, depende do comportamento, né? Deixar ele, caso, né, dependendo do comportamento do seu animal, se ele for um animal, né, mais agressivo, então é bom você deixar ele de coleira, né? E você segurar ele e você levar ele para próximo da pessoa, né? Deixar ele cheirar, deixar ele conhecer a pessoa, né? Então, não forçar, né, essa aproximação. E isso também com outros animais, né? Deixar ele separado, principalmente incômodo. Pode ser por uma grade que não dê para ele colocar a mãozinha e não machucar o outro animal, mas deixar ele visualizar de longe até ele sentir que tem uma presença diferente naquele ambiente, e aí vocês podem, por exemplo, retirar a grade e aí ver se eles vão conseguir ficar perto sem briga. Aí você consegue deixar ele mais à vontade. Enquanto isso não acontecer, tem que permanecer com a grade, tem que permanecer em ambientes separados, né? Os gatos, ele pode ser mais difícil, né? Como já falei aqui, ele pode ser muito mais difícil. E por isso a importância de ter muita paciência, né? De ter muita paciência, porque pode demorar mais tempo. Como eu contei para vocês no caso dos meus gatos, vai fazer 1 ano e eles ainda não conseguiram. Eu não consegui ainda abrir as portas e deixar eles livres, porque a briga é feia, né? E falo como seria sempre bom que isso acontecesse com eles desde filhote, né? Já expliquei para vocês que o certo seria desde filhote. Porém, há pessoas que adotam os animais mais adultos, né? Porque às vezes tirou da rua, como foi o meu caso. Peguei animais já adultos, então isso requer ainda mais paciência. É 1 ano, né, galera, que eu tô tentando socializar 4 gatos e não tá complicado. Mas quem sabe um dia, se Deus quiser, esse dia vai chegar, né? Ser positivo com seu cão. Cada experiência boa, você pode fazer elogios, porque o cão ele é mais, né? Ele presta mais atenção nisso do que os gatos. Então, elogiar, dê recompensa, né? Dê um petiscozinho para ele quando ele fizer alguma coisa positiva. Não exagera, tá, pessoal? Sem exagero, é claro que isso, né, pode trazer consequências de saúde para ele. Então, dá um pedacinho de petisco só para ele, né, entender que o que ele fez foi bom e ele ganhou um agrado, né? Corrigir quando faz algo de errado não funciona, né? Ele vai ficar nervoso, criar uma experiência negativa, e aí ele pode associar isso e fica complicado a socialização. Então, se acontece isso com ele, se quando você trouxer um animal ou trouxer uma pessoa para ele reconhecer ou conhecer, vai ficar muito mais difícil, porque ele associou isso a uma coisa negativa, né? E o próximo bloco eu vou finalizar falando sobre humanização. Vou falar bem rápido, porque o nome já diz, né? Humanização. Então, já eu volto, vamos de música, Sensorial FM, a rádio que
ouve seu coração, esteja aqui comigo sempre, hoje, próxima segunda, e vamos de música. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. Olá, pessoal, voltei para finalizar o programa de hoje e eu vou falar um pouquinho sobre humanização, né? Humanizar o animal é bom ou é ruim, né? Humanizar os animais é uma péssima ideia, né, pessoal? Não pode tratar o animal como se fosse gente, né? Isso pode trazer transtorno de comportamento, problemas de saúde para seu pet. Lembrando que para você pode ser a coisinha mais fofa, né? Tratar seu animal como humano. Porém, para ele, isso é de estresse muito grande, né? Porque ele não vai entender que você está tratando ele como uma pessoa, né? E a indústria pet, né, aproveitou que as pessoas humanizam seus bichinhos e achou uma forma de ganhar dinheiro, né? E está crescendo cada vez mais essa indústria aí de pet, né? São roupinhas, são coisas que parece que você está fazendo isso para uma criança. E muitas vezes isso é muito estressante para o animal. É bonito? Você pode colocar para bater uma foto. É legal, né, gente? Eu não tô generalizando nem falando mal disso. Não é isso que eu vim fazer aqui. Mas humanizar o animal mesmo, tratar realmente como uma pessoa não é legal, né? Como os animais estão ocupando cada vez mais espaço dentro das nossas casas, passando para uma relação não apenas como um pet, né, mas para ocupar um lugar especial, né, dentro dos nossos corações, né? Isso tem problema? Claro que não, né? Só temos que cuidar dos nossos pets como pets, né? E não como humanos. Vejo muitos aí que passeiam, por exemplo, vou dar um exemplo que eu vejo bastante, levar o seu animal para passear no shopping. Em meio a tanta gente, em meio a barulho, sendo que lá não vai ter, né, não vai ter só animais, né, para ele se familiarizar, né? E isso tem necessidade, né? Há algumas coisas que pode ser feito e traz benefício, né? Por exemplo, fazer uma caminhada, né, com seu pet, principalmente se for animais de porte grande, que precisam caminhar para fortalecer a musculatura, né? Mas você tem que fazer isso em horários mais tranquilos, né? Horário que o sol não esteja quente, né, para não dar problema também. O animal, ele também pode ter problema de pele, pode ter um câncer, ele pode queimar as patinhas, como se vê muitos aí que acho que não pensam, né, que os animais, ele é de carne e osso, né? Então ele sente dor, queima, né, as patinhas deles. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? De preferência em parques, como eu falei, em horários tranquilos, que não tem muita aglomeração, não tem muita gente, mas que ele possa estar mais próximo da natureza, né? E não dentro de um shopping. Não dê características humanas a seu animal. Cuide bem, trate bem dele, dê bem-estar, mas ele como cão, como gato, como uma serpente, como um papagaio, né? Cada um, como eu falo, como agora tem o ditado, né? Cada um no seu quadrado. Isso é bacana, é muito legal, né? Tratar cão como cão, tratar gato como gato. Tem gente também que trata o gato como se fosse um cão pequeno, e não é assim. Gato é gato, cão é cão, né? E ele tem que ser tratado como ele é, né? Levar sempre ao veterinário, estar sempre cuidando da saúde dele,
né? Qualquer coisa, pessoal, levem no veterinário, busquem saber mais, né? Chegue lá no veterinário e fale, olha, eu tenho dúvidas sobre isso, sobre, o comportamento dele tá assim, o que que eu faço? Eu posso levar ele para passear? Qual horário? Né? Pede ajuda pro veterinário que ele vai te orientar, né? O veterinário, ele estuda para isso. Tem veterinários que ele é especialista em comportamento. Ele faz a graduação, porém depois ele faz uma especialização somente em comportamento animal. Então, porque assim, eu tô fazendo veterinária, como sempre falo aqui, mas a gente não estuda profundo o comportamento, a gente estuda de cada espécie um pouco sobre o seu comportamento, porque a gente precisa conhecer. Como eu falei para vocês, um gato não é um cão pequeno. Um gato é um gato, ele tem suas características diferentes de um cão, né? Então, não podemos também tratar um gato como um cão pequeno, assim como não podemos tratar um gato ou um cão como um ser humano, né? E para não ter também o desvio de comportamento, como ansiedade, fobias, entre outros, né? Porque às vezes você humaniza tanto o seu animal que quando você sai, o animal fica doente. Porque ele ali naquele momento, ele tá achando que é gente, né? Como eu falei para vocês, os animais, ele não vai entender que ele é uma pessoa, né? Mas o comportamento dele mostra como se ele fosse uma pessoa. Então, ele vai sofrer vai ter transtorno, né? Ansiedade de separação, né? Isso é péssimo para eles. Então, por isso que eu falo, gente, é bonitinho a gente tratar o animal. Tem gente que trata o animal tão próximo, né? Tão como se fosse uma pessoa mesmo, como se fosse uma criança, que o animal, às vezes, ele perde as características dele. E isso não pode acontecer, né? Cada um dentro das suas características, né? E espero, pessoal, que vocês tenham entendido um pouquinho o que eu falei aqui. Não entendeu, tem dúvidas, pode deixar um recadinho lá no site da Sensorial FM. Lá tem uma parte que tem recados, você pode escrever lá. Se quiserem elogiar, elogie. Se quiser fazer uma crítica, façam. Que seja uma crítica construtiva. Me ajudem com temas, me ajudem a que eu possa melhorar, trazer temas legais para vocês. Eu agradeço demais, mais uma vez, falo para vocês, eu sou muito grata. Sou grata à mãe Sandra, sou grata ao pai Ronald por ter me dado essa oportunidade de estar aqui falando para vocês um pouquinho sobre o mundo animal, né? Que é uma área que eu gosto muito, né? Sou muito grata. Sou grata a todos vocês que estão aqui me ouvindo. E até a próxima segunda-feira com mais um tema. Vou elaborar aqui mais um tema legal para vocês. E espero que mais uma vez a semana seja abençoada. Beijos, pessoal, grande abraço e até a próxima. Sensorial FM.